Olá, meu nome é Rodrigo e eu tô aqui para falar um pouco mais sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias e discutir as minhas ideias sobre o livro e o personagem principal, conhecido como Leonardinho. Bem, né, esse livro, tá, Memórias de um Sargento de Milícias, ia completamente fora da curva do que tinha na época, já que como o livro foi lançado no século XIX, estávamos ainda no romantismo, ou seja, uma coisa muito mais atrás do que esse livro apresentava. Ele apresentava atrás até mesmo do realismo, que é um estilo que a gente vira anos depois, né? Que é um estilo depois do romancismo, veio o realismo, e também, né, o naturalismo, né? Enquanto o realismo mostrava a sociedade, o naturalismo mostrava o que tinha de pior no ser humano, né? O que a pessoa pudesse se tornar. Bom, exemplos para isso, né, não faltam. Eu acho que se você sabe um pouco de realismo, você já deve conhecer Machado de Assis, que é provavelmente um dos maiores escritores desse tema, que já conhecido, consolidado, que até mesmo tem, né, algumas partes aparecendo bastante e muito citado até os dias de hoje, tanto que seus livros até hoje são citados. Porém, esse livro que a gente está lendo, Memória de um Sargento de Milícias, ele é de uma época anterior. Ele é do romantismo, só que ele apresenta características do próprio de um muito tempo depois, né? Até mesmo tipo, apresentando coisas do realismo, naturalismo, enquanto ainda estamos no romantismo. Então meio que ele foi um pioneiro, né, por fazer isso, e o seu escritor também. Manuel Antônio de Almeida, em meados do século XIX. Ele próprio foi um escritor que só teve um livro publicado. E na época, né, esse livro nem era um livro mesmo, tipo, era mais uns folhetins. Folhetins, para resumir um pouco melhor, era, vamos, digamos assim, um jornal. Você recebia um jornal da semana e lá estava, né, a história, ou contando um pouco, né, sobre um capítulo específico. Os folhetins eram usados normalmente para, né, distribuir notícias e tal. E foi por aí que ele conseguiu, né, meio que, né, fazer sua história. Tinha muitos folhetins, então foi até difícil de achar, né, tipo alguns. Só que, né, juntaram tudo em uma coisa só, que era um livro. E quando lançaram, né, esse negócio, né, juntaram todos os folhetins, fizeram um livro bonitinho. Acabou que o nome do autor não foi, tipo, revelado. Era anônimo, conhecido também como um brasileiro. Ou seja, eles não, tipo, reconheciam ele como uma pessoa, né, tipo, não uma pessoa sofisticada, né? Porque na época todos os livros, ou pelo menos poesias, tudo que era escrito, né, vinha normalmente da Europa, né, na parte de cima do planeta. Então, acabava que o Brasil, por ser um país de, vamos dizer assim, terceiro mundo, que ainda estava enfrentando, né, a gente ainda era, né, colônia de Portugal e ainda tinha os problemas, né, o Brasil que acabou de se tornar independente, entre aspas, né, que acabou, né, do, o rei Dom Luís VI acabou de sair do Brasil, né, chegou, né, nessa época, pelo menos que foi lançado em 1850 e poucos, já era um Brasil que, tipo, era meio desvirtuado, né? Não era um Brasil, né, organizado que a gente tem hoje, mas era um país muito preso no passado e ainda colônia de Portugal e ainda, né, com a escravidão, né? Porque esse livro foi publicado muito antes, né, da escravidão realmente, né, acabar. Só que tem o fato de o livro retratar uma época onde era muito importante, ou pelo menos foi muito importante para o Brasil, que foi a época do rei Dom Luís VI. Essa época, e que é até retratada no livro, é quando, né, Portugal estava sendo invadido pela França, várias guerras estavam, né, acontecendo ali na Europa, no miolo da Europa naquele tempo, e uma delas, né, o Napoleão Bonaparte, que acabou invadindo Portugal. Com a invasão a Portugal, a família real acabou abandonando os cidadãos em Portugal e vindo para o Brasil. Com a vinda deles para o Brasil, eles acabaram se instalando numa capital. A capital que seria, né, na época era o Rio de Janeiro, mas, né, hoje é Distrito Federal, Brasília. Eles entraram no Rio de Janeiro, acabaram, né, pegando casas e tal. E aí, né, os portugueses, a realeza começou a se instalar naquele lugar. Tanto que tem vários filmes hoje em dia, ou livros, que retratam sobre essa época, né? Eu acho que vou colocar alguns, né, deles aqui, só que uma boa parte, né, retrata muito bem como é que era essa época. Até a época de, tipo, o Brasil ele não era totalmente centralizado.
Uma hora ele era colônia de Portugal, outra hora ele era outra coisa que não dava pra saber o que que era. Tipo, ele era tão desorganizado que não tinha realmente uma polícia, né? O exército era tipo a polícia da região, né? Então era meio que usados os policiais, eles iam pra rua, eles faziam trabalhos que hoje em dia, né, seria mais contratar uma pessoa. Porém, na época, né, tinha esse negócio da milícia, né, ser muito utilizado como soldados. Inclusive, né, o próprio Leonardo, no livro, né, no final, ele se torna um sargento de milícias. Ele sobe realmente ali no ranking que ele tem, né, na hierarquia ali do exército, ele acaba se tornando um sargento de milícias. E para complementar, uma coisa que me deixa muito, tipo, nessa época que tinha, era muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Então a linguagem é uma linguagem muito mais dura, as falas são falas muito mais duras e pesadas, né? Principalmente em certas partes. E até mesmo, né, quando você vê todo o plot do livro, o que está acontecendo, você acaba vendo que na realidade tem algumas coisas que não se encaixam ou que não estão se encaixando. Enfim, o contexto, né, da história é o seguinte. Leonardo, nascido, né, que é descrito no livro de Uma Pisadela no Beliscão, era filho de portugueses que vieram, né, família real, aqui pro Brasil. Eu já expliquei todo esse contexto, né, eu expliquei tudo isso só para explicar agora, né, o que acontece na história. Depois dos portugueses saírem de Portugal e virem para o Brasil, que aí, né, começou o processo de eles chegarem no Rio de Janeiro, tomar as casas das pessoas, etc., eles acabam também tendo ali um filho, né? Leonardo Pataca e a Maria das Hortênsias acabam tendo um filho chamado de Leonardinho, em homenagem ao próprio pai que se chamava Leonardo Pataca. Durante o livro, a gente pode ver que Leonardo ele já nasceu uma pessoa meio que endiabrada. Ele já nasceu irritado, ele já nasceu bagunceiro, ele já nasceu querendo caçar confusão. E isso ia completamente, né, contra o que estava acontecendo na época, que quando no romantismo, quando um casal tinha um filho, o filho era mil maravilhas, né, era uma criança dócil, né? Só que, né, já nasceu tipo domesticada, só que a realidade do Leonardo é um pouco diferente. Além disso também, sua mãe, Maria da Hortência, acabou traindo o Leonardo Pataca, que era o seu pai, que acabou também depois o deixando. Ele não tinha cabeça para lidar com aquilo, acabou, né, simplesmente deixando o moleque a ser cuidado pelo padrinho. E aí o resto do livro é o Leonardo se metendo em confusão, fazendo um monte de coisa, e o padrinho, né, meio que correndo atrás dele, tentando resolver as merdas dele. Ele bota o Leonardo na escola, ele não fica na escola, ele só fica na escola por interesse amoroso, que seria, né, a Luizinha. Inclusive, o Leonardo ele tem muita essa característica de ser um cara muito mulherengo. E eu já vamos falar sobre isso mais pra frente nesse vídeo, só que tem esses negócios, né, dele ser muito mulherengo, dele mulher, e ele até mesmo se mete muito em confusão por conta disso, né? Então, assim, ele fica na escola, essas coisas por conta da Luizinha, mas por ele mesmo já tinha saído. Tanto que nessa época, ele mesmo, né, quando ele já tava crescendo, ele já era perseguido por um cara que era basicamente o líder ali do exército, era a ponta mais alta, né, da pirâmide, assim, da hierarquia. Ele era, né, o Major Vindical. O Major Vindical, ele era um cara que era descrito como super imponente pelo cargo que ele tinha. Porque, pelo que parece, ele não era alguém muito imponente de corpo, por exemplo. Ele era bem, né, vamos dizer assim, capado, né? Não como um soldado forte, perfeito. Ele era meio capado em tudo, porém pela posição que ele tinha, que ele podia prender e matar quem ele quiser, acabou que a galera acabou respeitando ele, mesmo, né, sabendo que ele podia fazer o que quiser com as pessoas, porque ele tinha poder, ele tinha autorização para isso. É isso. E o Leonardo acaba criando várias confusões e o Major Vindical vai atrás. Ele acaba se envolvendo com outras confusões, acaba por fim, né, conhecendo outra personagem que é a Vidinha, era uma cantora de um bar, né, onde eles se conheceram. Ele acaba se engraçando também com essa moça e acaba também que os primos acabam ficando com ciúmes, né? Os primos da Vidinha acabam ficando com ciúmes deles, se engraçando com a prima deles, e ele acaba sendo preso pelo Major Vindical. Também, né, no meio do caminho, a gente tem outras coisas, como por exemplo o encontro com Toma Largura, onde ele tenta roubar um emprego numa. Vamos supor, meio que um mercadinho. Ele acaba se engraçando, né, com a funcionária do Toma Largura, que ele mesmo tinha um caso.
E aí, né, ele foi demitido, ele correu e provavelmente nunca mais viu a moça. E aí, né, ele começou a se engraçar com a vidinha e deu todo esse problema com o Major Vindical. E no final, mesmo tudo, ele acaba convencendo o Major a ele se tornar um sargento de milícias. E com isso, né, com o Leonardo se tornando um sargento de milícias, acaba que ele acaba tendo meio que um momento, vamos dizer assim, de paz, porque o Major para de ir atrás dele e ele agora, né, tem um cargo mais alto, ou seja, tem que ter mais responsabilidades e tal. Um final que acaba também se casando com a Vidinha. Um final que é bem desvirtuado pelo que o personagem fez na obra, e eu acho que tem algumas coisas muito, né, muito erradas, né, em ele ter conseguido um final, entre aspas, bom, sendo tudo que ele fez, né, e com o reflexo do que ele fez na obra. Em comparação, e falando um pouco mais do próprio Leonardo, a gente tem que levar em consideração que o estilo hoje em dia já tem um nome, né? O que, que é o Leonardo já tem um nome específico e o nome é malandro. O malandro, nas histórias, ou em alguma outra falácia, é uma figura exclusiva do Brasil, inclusive foi aqui onde ele surgiu. Malandro normalmente é descrito como um cara que ele se aproveita da situação, ele se adapta àquela situação e ele tenta sair por cima, né? Tem vários, né, outros exemplos, mas o exemplo que eu vou usar aqui é um exemplo do século XIV lá da Espanha, que no caso são os pícaros. O que acontece? Os pícaros, diferentes dos malandros, ele tem muita diferença entre ambos. Pícaros normalmente são ninhos, né, como é descrito, ou crianças que nascem boas, porém a sociedade a corrompe. Né? A criança nasce boa, porém quando ela vai crescendo, aquela sociedade tóxica vai deixando ela pior e pior, ou seja, vai corrompendo a criança. Enquanto o malandro não. O malandro já nasce arteiro, vamos dizer assim. Ele já nasce fazendo bagunça, ele já nasce com, né, se aproveitando de uma situação, ele já nasce completamente desvirtuado de tudo que ele tem. E ele nasce principalmente como uma pessoa que ele sabe o que quer, ele vai fazer de tudo para conseguir aquilo e ele sempre vai sair por cima, né? E ele vai sobreviver porque é isso. Ele não nasceu corrompido, ele já nasceu assim porque a sociedade dele era assim. Isso até mesmo, né, a gente pode relacionar com o naturalismo, né, que fala que o homem, quando nasce em um espaço, ele acaba pegando tudo de ruim daquele espaço. Basicamente, essas duas características, né, que são os pícaros e os malandros, são muito bem representados nisso, já que normalmente são usadas, né, as duas figuras que são muito meio que tem traços iguais, só que não são totalmente iguais, só que tem esse negócio de se adaptar ao ambiente que tá, ou ter uma coisa de o espaço modificar ela de alguma forma. Os pícaros normalmente são representados, né, como exclusivos do século XIV, enquanto os malandros, né, é muito mais recente. Um filme, por exemplo, que nós temos, né, que hoje em dia não pode ser tão recente, mas que foi lançado em 2002, né, que é o Cidade de Deus, por exemplo, ou até mesmo o livro de Cidade de Deus, que foi lançado em 1997, eles apresentam, né, essa ideia do malandro. Né? Por exemplo, temos vários exemplos durante o livro, mas um dos mais conhecidos, né, que é o próprio Zé Pequeno, onde ele se aproveitava da situação, passava por cima de tudo e não estava nem aí para o que vinha na frente dele. Né? Ou também até outros personagens que se aproveitavam daquela situação, daquele ambiente e acabavam se tornando mais violentas. Ou usavam, né, aquele ambiente como uma coisa para tipo, eu sou assim porque eu tenho que me virar. As crianças no Cidade de Deus são muito bem representadas como isso. Né? Como tipo, elas não têm nada, não têm o que fazer, então elas vão viver de uma maneira que o espaço está proporcionando para elas, mesmo que fosse algo horrível como matar ou morrer, né? Por exemplo, que nós vimos no próprio livro e no filme, onde isso é mostrado de uma maneira muito mais real e gráfica, né? O que dá para entender um pouco mais e até mais chocante do que você só lê, né? Tipo, é muito mais chocante você ver tipo criança com arma saindo na rua, né, matando outras crianças, tipo, é uma coisa surreal. E o Paulo Lins traz isso de uma maneira muito boa no Cidade de Deus, onde mostra, né, mais uma vez aquela diferenciação do malandro, né, que é aquele que já nasce assim porque o espaço dele é assim. Ele não foi corrompido, ele só é assim porque ele é e ele nasceu assim. E o Leonardinho, no Mário do Sargento de Milícias, é exatamente o que podemos considerar um malandro com aspectos picarescos. Ou, em outras palavras, ele é um pícaro, ele tem aspectos de pícaro, porém a história não é picaresca. Tem algumas coisas que podem mudar, porque se, por exemplo, você tem um personagem que tem características de pícaro, porém a história não é picaresca,
você quebra o rumo desse personagem. Só que ele ainda tem características de pícaro, né? Que é o que nasce na sociedade, tem que se virar para sobreviver. O que hoje em dia, né? Até hoje tem alguns traços de alguns personagens com isso. Né, né, tem aí personagens que nasceram muito ferrados na sua vida e tem que se virar da maneira que dá, roubando, né, ou até mesmo fazendo travessuras. Eu acho que o exemplo melhor que eu posso dar aqui, por exemplo, é o Chaves. Eu acho que se você já assistiu o programa, você entende muito bem. Claro, é uma sátira, é uma piada, só que o Chaves ele rouba coisas, né? Ou ele pede e ele sobrevive do jeito que dá, né? Tem algumas coisas de Pícaro, até mesmo Chapolin, entre outros, né? Que tem por aí, como por exemplo Bart Simpson. Temos o exemplo também, né, que usaram, que era, por exemplo, Deadpool, né? Tem o próprio exemplo do Cidade de Deus, das crianças. Então mostra que, né, por mais de ter passado tanto tempo, ainda existem pícaros, né? E os pícaros podem ser considerados também como malandros, né? Não totalmente como malandros, mas normalmente, né, os malandros têm características de pícaro, né? Porque tecnicamente é um pícaro, só que de uma outra forma. E é visto também de uma outra forma. O que é bem legal de ver, porque tem dois personagens que são completamente distintos no papel, só que na realidade são muito mais do que apenas personagens diferentes. É bem legal isso. E que também é apresentado no Cidade de Deus e no Lazarillo de Tormes, que é o livro clássico de onde surgiu o Pícaro. De novembro de 1831, Manuel Antônio de Almeida era um médico, escritor e professor brasileiro. Ele foi o responsável por escrever, né, o livro que nós conhecemos como Memórias de um Sargento de Milícias, que foi publicado no Folhetim, enfim, que já se repetimos bastante nesse vídeo. Infelizmente, né, por um escritor que escreveu uma obra que hoje é muito lembrada, ele por si só acabou não tendo um fim muito feliz. Ele morreu novo, morreu com 30 anos de idade, né, 30 anos depois do nascimento dele, em 1861. A sua morte foi em um barco, ele estava andando de barco, o barco acabou tombando e acabou se afogando, né, ele mesmo naquele cruzeiro que houve um acidente. O mesmo, né, tinha essa estética, né, de mostrar muito mais o que ele via, o que ele sentia dessa época. Era meio que um autorretrato né, do próprio escritor, do que ele via e do que ele achava que aquela época era. Uma época onde o Brasil era super conturbado e provavelmente corrupto, né? Ele via bastante dessas coisas e ele falava, né, nossa, mas se eu vou escrever alguma coisa sobre isso. E acabou, né, que a gente não tem muito o que falar sobre ele. Inclusive, Memória do Sargento de Milícias é o único e último livro que ele lançou. É o primeiro e último livro que ele lançou em vida, né? Porque deu, né, para fazer esses folhetins, né, que depois virou um livro e depois a sua triste fim, né, que foi a sua morte trágica em 1861. E basicamente mais um escritor brasileiro que morre de uma forma muito estranha e cruel. Bom, pelo menos visto de uma maneira um pouco mais positiva, ele acabou sendo muito lembrado logo após a sua morte, muito por conta do seu livro, que era muito bem escrito e até mesmo tinha partes muito realistas, né, no livro. E até mesmo foi uma quebra de quarta parede na época, porque enquanto as pessoas tentavam no romantismo, de endeusar uma pessoa, de ter casais perfeitos e tudo, onde o amor era perfeito, ele já apresentava traços completamente naturalistas e até mesmo realistas, né? E ele é muito importante para essa época porque ele foi, né, o que não foi o primeiro, mas provavelmente foi o pioneiro a mostrar como que seria, por exemplo, um estilo que surgiu anos depois da sua morte, que foi o malandro, né? Então assim, dá para perceber como o cara realmente conseguiu pegar algumas coisas do livro e simplesmente fazer um livro completamente desvirtuado da época, o que foi muito bom para ele, né? Por si só. O vídeo eu, né, que falei um pouco sobre o que tá acontecendo, sobre o livro Meu Neto de Milícias. Muito obrigado por ter assistido. É isso. Muito obrigado.